Muita gente passa a vida inteira tentando se organizar financeiramente, mas termina os anos com a mesma sensação. Trabalhou demais e construiu de menos. O tempo passa, as despesas aumentam e aquela reserva que parecia possível nunca acontece. Se você ficar até o final, eu vou te mostrar um caminho claro, silencioso e já validado por milhares de pessoas para conquistar seus primeiros 100 mil reais, mesmo com uma renda apertada, sem atalhos e com estratégia. Esse conteúdo é para quem está cansado de ver o salário desaparecer todo mês sem deixar rastro. Você vai entender como transformar seus hábitos financeiros, controlar gastos com inteligência e começar a investir de forma prática, usando o poder dos juros compostos em investimentos acessíveis como Tesouro Direto e CDB prefixado. Mesmo que você esteja começando do zero, não é sobre ganhar mais, é sobre fazer melhor com o que já tem. Quem aplica esse passo a passo com seriedade, constrói, no silêncio, uma base sólida para alcançar a liberdade financeira, enquanto a maioria continua presa no mesmo ciclo. A dificuldade de acumular os primeiros 100 mil e juntar os primeiros 100 mil ARS é como empurrar um carro parado no início da ladeira. A força inicial é descomunal, parece que nada anda e todo esforço parece pequeno diante do peso da realidade. Muita gente desiste nesse ponto, achando que o problema está no salário. Mas o verdadeiro obstáculo, na maioria das vezes, está na forma como a pessoa lida com o dinheiro, não no quanto ela ganha. O que pouca gente entende é que esse é o marco mais difícil de todos. Quem chega lá desenvolveu musculatura financeira, criou disciplina, resistência ao impulso e uma mentalidade estratégica. É como se tivesse passado por um treinamento militar das finanças. Imagine uma pessoa que ganha 2.500 RORs por mês. Se ela conseguir guardar 500 SRs todos os meses, com consistência, em menos de 17 anos ela terá juntado seus primeiros 100 mil, sem contar os rendimentos. Agora pense, e se, além de guardar, ela investir bem esse dinheiro com juros compostos, a caminhada acelera significativamente. Diferença entre juntar dinheiro e investir com inteligência. Muita gente acha que está indo bem só porque está juntando dinheiro. Mas guardar dinheiro na conta corrente ou na poupança é como correr numa esteira. Você se cansa, mas não sai do lugar. A diferença entre juntar dinheiro e investir com inteligência é justamente essa. Quem investe está avançando, mesmo quando parece estar parado. Se o seu dinheiro está parado, ele está perdendo valor por causa da inflação. Já quando você aplica bem, como em um CDB prefixado ou no Tesouro Direto, ele começa a trabalhar para você. Aos poucos, o capital cresce sozinho, sem que você precise fazer mais esforço. O segredo não está em saber tudo de investimentos, mas sim em começar com o básico. Tesouro IPCA ou um CDB com vencimento longo já oferecem rendimentos muito superiores à poupança. É nesse momento que a mágica dos juros compostos entra em ação. Exemplo prático do poder dos juros compostos. Vamos a uma simulação. Imagine duas pessoas que economizam 500 reais por mês durante 30 anos. Uma apenas guarda o valor sem investir, a outra aplica o mesmo valor mensal com uma taxa média de 0,8% ao mês. O resultado? Enquanto a primeira terá 180 mil reais, a segunda chegará perto de 750 mil reais. É a diferença entre esforço isolado e alavancagem inteligente. Esse é o poder silencioso dos juros compostos. Eles funcionam como uma bola de neve, começam pequenos, mas vão crescendo à medida que o tempo passa e os rendimentos são reinvestidos. Por isso, quanto antes se começa, maior o impacto no longo prazo. Os primeiros anos parecem lentos, quase insignificantes, mas depois de um tempo, o crescimento se acelera de forma exponencial. É nesse ponto que muita gente desiste, justamente antes da virada acontecer. Ter paciência é tão importante quanto saber como investir. Primeiro passo: organizar a vida financeira. Antes de investir, é preciso saber exatamente onde você está.
Isso significa fazer as contas com frieza. Quanto você ganha por mês? Qual é a média anual dividida por 12? Qual o seu custo fixo? Muita gente só descobre o rombo quando coloca tudo na ponta do lápis. A planilha é sua aliada. Anotar cada gasto revela hábitos escondidos. Você vai se surpreender com o tanto que sai em pequenos gastos. Delivery, assinaturas esquecidas, compras por impulso. Quando você organiza, começa a sentir um alívio. É como finalmente enxergar onde está pisando. A pessoa que não conhece suas finanças vive em neblina constante. Já quem sabe o quanto ganha e o quanto sobra, começa a ter domínio sobre o próprio caminho. Importância de ajustar o padrão de vida. A grande verdade é que a maioria das pessoas vive no limite do que ganha, ou até além. O problema não é o salário, mas o estilo de vida. Quando a renda aumenta, os gastos acompanham. Isso se chama inflação do padrão de vida e é um dos maiores inimigos da disciplina financeira. Não se trata de viver mal, mas sim de viver abaixo do que se pode. Esse é o verdadeiro diferencial de quem alcança a liberdade financeira. Se alguém que ganha 5.000 US$ consegue viver como se ganhasse 3.500 reais, ela cria um colchão de investimento todo mês. Isso com o tempo vira capital. E capital é o que separa quem depende de salário e quem pode dormir tranquilo. Meta ideal de economia e investimento. Guardar 25% da renda mensal pode parecer impossível no começo, mas é a meta de ouro. Quem consegue manter esse ritmo por anos entra numa rota de crescimento acelerado. Se você ainda não consegue, comece com 10%. O importante é criar o hábito antes do montante. Com 10% da renda investida todo mês em renda fixa, você já estará entre a minoria que constrói patrimônio. Não é sobre quanto, mas sobre constância. Com o tempo, ao ajustar os gastos e aumentar a renda, esse percentual pode crescer naturalmente. Crie uma transferência automática no mesmo dia que o salário cai na conta. Esse é o truque psicológico que transforma o "não tenho como guardar" em "nem vi o dinheiro sair". Quando você investe antes de gastar, sua mente se adapta. A regra de ouro: investir antes de gastar. A maioria das pessoas guarda o que sobra. O problema é que nunca sobra. O segredo está em inverter essa lógica. Quando você investe primeiro, está priorizando o que realmente importa, o seu futuro. É como se o investimento virasse um compromisso fixo, como o aluguel ou a conta de luz. A mente se adapta rápido. O ser humano é bom em ajustar seu padrão quando é forçado. Quando você esconde esse dinheiro de si mesmo, o cérebro entende que aquilo não está mais disponível para gastar. Quem investe primeiro gasta o que sobra. Quem gasta primeiro vive correndo atrás do prejuízo. Perigos que sabotam o investidor iniciante: namoro, presentes caros, amizades dispendiosas, festas, viagens. Tudo isso consome mais do que parece. A pressão social é um dos maiores sabotadores da organização financeira. A pessoa quer manter a aparência, ser aceita, e acaba trocando o longo prazo por validação imediata. Às vezes são pequenas concessões, um happy hour aqui, um delivery ali, um só hoje que vira rotina. Quando se percebe, o investimento mensal foi engolido. O mais perigoso é que isso parece normal, aceitável. Construa uma visão clara de onde quer chegar, escreva e se afaste de quem ri das suas escolhas. A vida tem fases e quem planta agora colhe o que muitos não terão depois. Como evitar gastar dinheiro por impulso? Usar investimentos com baixa liquidez, como Tesouro IPCA 2045 ou CDBs longos, é uma das formas mais eficazes de se proteger de si mesmo. Quando o acesso é difícil, o impulso perde força. Se o dinheiro estiver preso, você será obrigado a pensar 2 vezes antes de mexer. Isso cria uma barreira psicológica que impede decisões ruins. Ao longo do tempo, você esquece que aquele dinheiro existe e é aí que ele
começa a crescer de verdade, funciona quase como uma poupança blindada, mas com rentabilidade muito maior. Sugestão de investimentos para quem está começando. Se você está começando agora, priorize segurança e disciplina. O Tesouro IPCA de longo prazo é excelente para isso. Ele protege da inflação e obriga o investidor a pensar no longo prazo. Já os CDBs prefixados com vencimento acima de 2 anos são ótimos para quem busca taxas mais atrativas. Não adianta buscar ações, fundos imobiliários ou criptos se você ainda não consegue guardar 300 roles por mês. A base da educação financeira começa com consistência. Com bons ativos de renda fixa, dá para construir um patrimônio sólido sem correr riscos desnecessários. Monte uma carteira simples, 70% em Tesouro IPCA, 30% em CDBs de bancos médios e revise a cada 6 meses. Escolher investimentos conforme o perfil. Cada pessoa tem um estilo, tem quem esquece do dinheiro por meses e tem quem entra no app da corretora 3 vezes por dia. Se você é do segundo tipo, o melhor é aplicar em ativos com resgate difícil. Isso evita que o seu emocional te traia. Se você é mais impulsivo, evite liquidez diária. Aposte em investimentos com travas, como LCIs de longo prazo, tesouro com vencimento acima de 2040 ou CDBs com carência de 3 anos. Esses produtos funcionam como travas mentais, impedindo decisões por impulso. Se você é mais regrado, pode incluir um pouco de liquidez na carteira, mas com cuidado. O importante é criar um sistema que funcione para você. O erro de ficar monitorando o investimento o tempo todo, observar o extrato todo dia, é como ficar cavando uma planta para ver se está crescendo. Não só atrasa o processo, como também gera ansiedade. Quem monitora demais geralmente age por impulso. Vende quando cai, compra quando sobe, e isso sabota o efeito dos juros compostos. Você não precisa ser um trader, seu foco deve ser seu trabalho, sua renda principal. Os investimentos são uma ferramenta, não uma obsessão. O excesso de atenção gera distração. Escolha os ativos certos, monte uma estratégia simples e depois esqueça por um tempo. Confie no processo. Enquanto isso, foque em crescer sua receita, melhorar seu trabalho e viver bem. Resista à tentação de usar o dinheiro investido. Aquela viagem de última hora, um carro que não precisa, um amigo precisando de ajuda. Tudo isso são atalhos disfarçados. Usar o que foi investido é como arrancar uma árvore que acabou de criar raiz. O dinheiro precisa de tempo para florescer. Retirar cedo demais anula o ciclo dos juros compostos. É preciso ter consciência financeira, saber dizer não, saber esperar. E principalmente entender que o prazer imediato pode custar anos de liberdade futura. O desafio é emocional, não racional. Visualize a sua meta. Imagine a sensação de abrir sua corretora e ver 100 mil rallies lá, firmes, crescendo em silêncio. Esse momento chega. Quando você resiste hoje, constrói um amanhã mais forte. A transformação. Após atingir os primeiros 100 mil T-Trailers, quem chega aos primeiros 100 mil reais entende uma coisa: o esforço valeu a pena. Nesse ponto, o dinheiro começa a trabalhar por você. Os rendimentos mensais já passam de $800 em aplicações conservadoras. É como contratar um funcionário que nunca falta, nunca reclama e ainda cresce com o tempo. Mas o mais impressionante não é o dinheiro, é o que muda dentro da pessoa. Ela passa a se ver como alguém capaz. A confiança aumenta, a mente deixa de buscar atalhos e começa a pensar em longo prazo. O hábito já está consolidado. A partir daí, juntar mais 100 mil reais não parece mais um sacrifício, parece uma consequência natural. É nesse momento que o ciclo da liberdade financeira começa a acelerar. A pergunta agora é: você vai colocar isso em prática ou vai deixar esse conhecimento virar mais uma boa intenção esquecida? Só quem age muda o jogo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, toda semana, você encontra orientações práticas
dicas para mudar sua relação com o dinheiro e caminhar rumo à sua liberdade financeira com estratégia e clareza. E nos comentários me conta, qual é o seu maior desafio hoje para juntar dinheiro?